Saudações, torcedores tricolores, torcedoras tricolores. Mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor japonês, vim trazer notícias aí do São Paulo, né? As últimas notícias aí dessa semana entre o Natal e o Ano Novo, né? Fechamento de ano, aí todo mundo aí festa, né? Comendo um monte. E aí a gente tem aquelas notícias do São Paulo, né? Algumas boas, outras para dar indigestão já para o peru de Natal aí já fazer mal aí na sua barriga. Mas, né, a gente torcendo aí para o São Paulo melhorar, né, para o ano que vem. As notícias não são tão animadoras, né? Os fatos ocorrendo no São Paulo não são tão animadores. Mas aí a gente tem que trazer as notícias, tem que falar a verdade, né? Não podemos nos enganar aí, né? Tem um pessoal aí que a gente sempre comenta aqui, dão essas notícias aí, falam aí de fatos aí que nem vão acontecer, né? A gente tem que ter noção aí de como que está o São Paulo e o que realmente está ocorrendo no São Paulo, né? De notícias. Então a gente tenta apurar, né? E a gente vem aí com alguns meios de comunicação e a gente vem trazendo essas novas notícias aí dessa última semana, certo? Então, sem cerimônias aí, vamos para o nosso jornalzinho aqui. Vou mostrar aí para vocês. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Do canal aí do Jorge Nicola e do André Hernan, né? Elenco do São Paulo é praticamente panela de Rogério Ceni. Então, o que acontece? O Rogério Ceni aí, né? Muitos jogadores de São Paulo venceram o contrato, foram dispensados, negociados e tudo mais. E praticamente ficaram só jogadores que o Rogério Ceni aprova, né? Não só em termos de futebol, em termos, né, de comportamento, vamos dizer assim, e pouquíssimos aí que divergiram com ele, né? Eu acho que o Patrick, né, que está em vias aí de sair, né, foi o que teve problemas com o Rogério. O Luciano teve alguma coisinha, mas ele permanece, né? Então, ficou aí a panela do Rogério. Isso é preocupante, né? Porque se o trabalho dele não está certo, a gente já sabe aí o que vai fazer com esses jogadores, né? Todos contratados aí com o crivo dele. Outra notícia: Atlético Mineiro fica bravo com a postura de Ceni em relação a Ademir. O que aconteceu? São Paulo aí está negociando essa questão do Patrick e tudo mais, e aí o Ceni parece que ligou diretamente para o Ademir, oferecendo aí um salário maior do que ele tem no Atlético Mineiro, falando que ele ia jogar no São Paulo, blá blá blá, blá blá blá. O Atlético Mineiro, lógico, ficou bravo, porque não se negocia diretamente com o jogador, se negocia com o clube, ainda mais o Atlético Mineiro, que está fazendo vários negócios com o São Paulo, né? Tanto aí com o negócio do Rafael, que foi uma chegada para o São Paulo, a negociação do Patrick, a questão aí do Igor Gomes também, que está sendo discutida. Então, né, mais uma bola fora aí do Ceni, né, nas relações pessoais. E a última notícia aí deles: próxima fornecedora de materiais do São Paulo pode ser a Puma. Diretoria evita falar, mas há insatisfações com a Adidas. Insatisfação com a Adidas já há muito tempo, né? Esse último contrato aí nunca foi legal aí para o São Paulo. A Adidas não veio tratando muito bem o São Paulo, não. São Paulo voltou aí a treinar com um uniforme antigo ainda, né? Com o patrocinador lá da Rocco, lá, que nem está mais em São Paulo. Então, a Adidas nem entregou material novo, né? Deveria ter sido entregue aí antes do São Paulo retornar. Mas só que há um porém aí nessa história, né? Tem um ano a mais aí de contrato entre São Paulo e Adidas, né? A rescisão é cara, mas o São Paulo parece que já está conversando com a Puma, né? Para ser lá 2024. Vamos ver aí se fica bom para o São Paulo, né? Fica bom, aí fica melhor aí para essas questões do material. Vamos lá para Globo.com. São Paulo recusa valores do Atlético Mineiro com Patrick e negociação esfria. O que aconteceu? Já houve duas ofertas, São Paulo barganhando mais, né? E São Paulo recusou. Parece que o Atlético Mineiro vai esperar um pouquinho aí, né? Uns dias, para ver, né? O Patrick volta, vem com o cara amarrado no São Paulo, tudo mais. Aí o São Paulo vende, né? Ou esperando que o São Paulo ceda alguma coisa. Vamos ver aí, né? Essa negociação esfriou. E a outra notícia, né? Do Marcos Paulo, né? Que acabou de chegar em São Paulo. Exalta São Paulo e fala em chances de recomeço da carreira. Era o que eu precisava. Então, Marcos Paulo vem por empréstimo, né? São Paulo vai trazendo vários jogadores por empréstimo, né? Fazendo propostas e tal. Eu não sou muito favorável, mas a gente sabe que São Paulo não tem dinheiro. Porque esses jogadores vêm por empréstimo, jogam bem, aí o São Paulo devolve para os times, aí ano que vem não tem time.
né? Um monte de desfalque. Então, mas o Marcos Paulo veio a baixo custo, falam que o salário dele não é alto. Espero que se dê bem, né? Espero que o Rogério use também, né? Tem essa questão também. Vamos lá para o ESPN.com. Otimista por Mendes, São Paulo deve assinar o volante por 3 anos, né? O Jackson Mendes. Tudo indica aí que ele virá ao término do contrato dele lá com o time americano, né? No final de janeiro, e vai assinar com o São Paulo por 3 anos. Então, vamos ver se aparecem os valores, né? Para a gente avaliar. Mas é um jogador que jogou Copa do Mundo, me parece um bom jogador, pelo menos as partidas que eu vi jogar. Então, vamos torcer para que ele venha e também seja utilizado. Com excesso de estrangeiros, São Paulo trabalha para naturalizar Arboleda e liberar vaga no elenco. Então, o Arboleda ele tem todos os pré-requisitos, né, para ser naturalizado brasileiro, né? Ele está há mais de 5 anos no Brasil, ele tem um emprego fixo e ele tem fala, né, de maneira satisfatória o idioma. Então, não é um processo tão rápido assim do dia para a noite, mas creio que São Paulo consiga, né? E o Arboleda também, se ele assim desejar, ter a dupla nacionalidade, né? Não tem nada a ver que ele vai deixar de jogar pelo Equador, tá? É dupla nacionalidade, como alguns jogadores têm. O próprio Moreira do São Paulo tem dupla nacionalidade, tá? E ele foi até uma vez aí convocado para a seleção Brasil Sub-20 e já tinha jogado numa Sub-18 de Portugal, certo? Então, o cara não deixa de jogar na seleção. E São Paulo encaminha a contratação de quinto reforço para resolver o problema de Rogério Ceni. Essa notícia aí se refere ao Alan Franco, o zagueiro lá do Atlanta United, o zagueiro argentino. A única divergência, uma coisa que está parecendo. Alguns veículos estão dizendo que ele vai ser contratado por empréstimo de 1 ano, né, com aí uma valor fixado. Porém, já apareceu uma notícia que o São Paulo contrate em definitivo e comece a pagar só em 2024, certo? Então, vamos esperar essa confirmação. É um bom zagueiro, né? Pelo menos todos que acompanham aí o futebol argentino o elogiam. E era um jogador aí que tem bastante mercado. Então, se esse jogador vier para o São Paulo, parece que o jogador quer vir bem para o São Paulo, né? Ele tem vontade de jogar no São Paulo. Pode ser um grande jogador também, né? Vamos falar isso se for utilizado, né? E o nosso último aqui, opa, peraí que eu fiz uma besteirinha aqui. Nosso último veículo aí que a gente sempre tira notícias é o UOL, né? Teve a notícia aí, São Paulo e Lucas Moura mantêm conversa sobre o possível retorno. Aí, pessoal, a gente tem que ser realista, né? O Lucas, ele ganha um salário alto, ele ainda tem 6 meses de contrato com o Tottenham, e para quem não acompanha aí o futebol internacional, uma notícia aí, né, uma entrevista é preocupante. O Antônio Conte, né, o técnico italiano do Tottenham, disse, né, que o Lucas sempre tem lesões, que até ele joga bem quando joga, mas parece que não dá para contar com ele. Então, São Paulo trazer jogador, pode ser o Lucas, pode ser quem for, nessas condições, né, que tá aí mal fisicamente, tá, entre aspas, podre, é para se pensar muito bem, tá? Porque tem muita gente, muito torcedor de São Paulo, que tem a ilusão ainda que o que virá é o Lucas lá de 2012 e tal. Mudou muito, é um jogador aí que na Europa, se você for analisar, ele não tem uma carreira tão brilhante na Europa, né? Sempre foi reserva nesses 10 anos que ele teve aí, de Paris Saint-Germain e Tottenham. Dependendo do preço, eu não sei se vale a pena não, certo? Então, tem essa questão. São Paulo conversa com o Grupo City para estender o empréstimo de Ferrarese, é o que eu tinha comentado, né? É um jogador aí que vai ficar até só o meio do ano, né? O contrato dele. Então, pelo menos, você pode estender até o final do ano. Que tem essa questão. O jogador emprestado, esse é o grande problema. Ele joga, aí às vezes começa a depender desse jogador, aí ele vai embora. Tá? Então, tem essa questão. O Ferrarese aí é um dos melhores zagueiros que São Paulo tem no elenco, né? Está realmente no elenco. E a última notícia aí, ó, São Paulo topa pagar salário e nega compensação financeira por David. Então, São Paulo quer pagar o salário, que é bem alto, por sinal, tá? Mas não quer pagar nada para o Inter. Tá? Aí tem essa questão. Eu, sinceramente, não traria esse jogador. Não é um jogador que eu vejo assim.
que faria diferença. Tá? Não está em fase boa, como foi o caso lá do Wellington Rato, né, que veio porque teve um bom ano passado, teve um péssimo ano passado. No Fortaleza mesmo, onde ele teve mais destaque aí, com o próprio Rogério, não achava tudo isso. Dizem que ele pode ser reserva do Caleri. É um atacante que não faz tanto gol assim. Dizem que é velocista. Eu não acho tão velocista assim. E ele tem um jeito de jogar meio preguiçoso, na minha opinião. Então, não sei se é um bom negócio para o São Paulo, não. Então, pessoal, essas são as notícias. Tá? Desejo aí a todos aí um ótimo 2023, né? E tendo aqui uma nota de lamentação aí, né, pelo falecimento do Pelé, né, que eu não cheguei a vê-lo jogar, né, assim, ao vivo, assim, mas sem dúvidas para mim, assim, por tudo que fez, é o maior jogador de futebol de todos os tempos e acho que ninguém vai o superar, né? Então a gente lamenta aí a perda aí do Pelé, né? O futebol fica um pouco mais pobre, né, com a morte dele. E espero aí, né, que em 2023 quem melhore, que consiga ser mais do que foi, é o São Paulo voltando, né, a ter pelo menos um ano decente. Não temos um grande time, um time médio aí, na minha opinião, mas espero aí que a gente faça um bom ano. E aí a gente retorna ano que vem com mais vídeos, com mais informações, né? E espero aí que todos estejam aqui, que nossos inscritos, né, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de recomendar nosso canal, né? Precisamos muito aí da ajuda de vocês, certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e vamos São Paulo em 2023. Até mais.